Boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez juntos para gravarmos mais um vídeo. Nesta oportunidade nós queremos falar sobre a doutrina da imortalidade da alma. Será que a alma realmente existe? Será que a alma é um ser incorpóreo que sobrevive à morte do corpo? Essas questões elas não são de hoje que são debatidas. Antes mesmo de Jesus Cristo, nas várias escolas filosóficas da Grécia, se discutia sobre a existência da alma. Uns diziam que a alma era a própria pessoa, que morrendo acabou-se tudo. Outros, como Platão, defendiam que não, que a alma é uma entidade eterna que sobrevive à morte do corpo, que é imortal. E Platão ainda ia além. Ele dizia que a alma, além de ser imortal, é eterna, é pré-existente ao corpo. E assim, a discussão sobre o que é a alma e se a alma existe, ela perdura até hoje. De sorte que, mesmo antes de Platão, essa questão da alma ela já era discutida entre os egípcios. E se formos fazermos um apanhado sobre as nações mais antigas, as populações mais antigas, todas elas tinham, ou para mais ou para menos, uma noção acerca do que é alma. E é interessante que nas várias nações já se tinha uma ideia de uma alma imortal, uma alma que sobrevive à morte do corpo. Pois bem, a nossa questão gira em torno do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que ele tem a dizer para nós sobre a alma? Será que a alma é apenas um sopro de vida? Será que a alma é apenas o fôlego de vida? Nós temos uma seita muito notória aqui no Brasil chamada Adventistas do Sétimo Dia. Outra seita de igual peso é as Testemunhas de Jeová. Essas duas seitas, elas advogam a doutrina dos saduceus, que negavam a imortalidade da alma. Os saduceus, eles eram os maiores inimigos de Jesus Cristo, juntamente com os fariseus, mas os saduceus me parece que eram bem piores. Os saduceus, eles negavam não somente a doutrina da ressurreição, como a doutrina da imortalidade da alma. Para os saduceus, o homem é tudo isso que você está vendo. O homem é corpo, alma e espírito em matéria. Morre o homem, acabou-se o corpo, acabou-se a alma, acabou-se o espírito. Em outras palavras, eles concebiam o homem como um ser holístico. Não havia essa divisão de alma, corpo e espírito. Morre um, morre todos. De sorte que, na doutrina dos saduceus, quando o homem vai para a sepultura, o seu corpo se dissolve e nada mais resta. Nada mais resta. A nossa pergunta nesta oportunidade é: mas e Jesus Cristo? E os apóstolos? Sim, o Novo Testamento. O que ele tem a dizer sobre a alma? O Novo Testamento realmente ele concorda com essa ideia dos saduceus de que a alma é apenas o próprio homem? O Novo Testamento ele concorda com essa ideia de que morrendo o homem, morre também o espírito, morre a alma, morre tudo, acabou, não resta mais nada, não há consciência, não há mais nada? O Novo Testamento concorda com essa ideia? Meus queridos, eu chamo vocês para ler em 1 Pedro 3, capítulo 3 e versículo 19. Eu lembro agora que 1 Pedro 4,11 diz: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que Deus lhe deu. 1 Pedro 3,19. Eu vou ler aqui para os senhores e senhoras.
Está escrito aqui, Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim, vou ler do versículo 14. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. O que nós temos aqui, meus queridos, é uma narrativa acerca da visita de Jesus às almas que estavam no Hades, ou Sheol. O que Pedro está falando aqui é que Cristo, entre a sua morte e ressurreição, ele foi ao Hades ter com as almas dos mortos. E vale lembrar que, se a alma não tem consciência, se o homem não existe na morte, se o homem se acaba, então para quem Cristo pregou aqui? Porque o texto é bem claro em dizer que, veja o versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Se o homem não existe, se não existe mais nada na morte, quem são esses espíritos em prisão? Alguns dizem que esses espíritos são seres angelicais. Não, não são. 1 Pedro 4,6, você sabe o que diz? Tratando-se da mesma narrativa, diz assim, que é uma sequência. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. Trata-se da mesma narrativa, trata-se dos mesmos mortos. Nunca anjos são chamados de mortos. Nunca, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. É verdade que anjos são espíritos, mas nunca anjos são chamados de mortos. O termo mortos é aplicado apenas a seres humanos. Portanto, esses espíritos em prisão, e por prisão entenda-se o Hades, ou Sheol, são espíritos em primeira mão, conforme Pedro deixa bem claro, espírito daquelas pessoas que pereceram nas águas do dilúvio. O seu corpo foi desfeito, o seu corpo morreu, foi extinto. Mas isso não quer dizer que o espírito deixou de existir. A prova é que Cristo foi e pregou para os espíritos deles. Portanto, não é verdade que o homem entra em extinção. O homem morre, o seu corpo, mas o espírito vive. Outras passagens bíblicas confirmam o nosso ponto de vista. Por exemplo, se você vê Lucas 24, 37 a 39, Jesus Cristo, depois de ressuscitado, aparece para os seus discípulos, mas os seus discípulos, não crendo na ressurreição, o viram, o reconheceram, mas pensavam que estavam vendo um espírito. E eles ficaram com medo. E Jesus disse, por que vocês temem? Vejam, toquem em mim. Um espírito não tem corpo e não tem osso, como vedes que eu tenho. Por aí vocês veem que Jesus Cristo estava atestando a crença em espíritos. Você pode dizer, mas Jesus não era espírito, justamente, mas ele não negou a existência de espírito. Jesus apenas disse que ele não era um espírito, mas ele não negou a existência de espírito. E aquilo que os discípulos viram, pensaram que era um espírito, ali mostra, sem sombra de dúvida, a crença dos discípulos em espírito. Os discípulos, tal como Jesus, eles acreditavam na existência de espírito fora do corpo. Se eles não acreditassem que espírito existia fora do corpo, eles não teriam pensado que Jesus era um espírito. Vocês podem ter certeza. Se os discípulos não acreditassem que espírito ou alma existia fora do corpo, eles não teriam confundido Jesus com espírito. Aí vocês podem dizer, mas os discípulos, a opinião deles não vale. Será? Os discípulos tiveram 3 anos e meio com Jesus Cristo. Jesus ensinou tudo o que precisava ser ensinado para eles. Será que Jesus esqueceu de dizer para os discípulos que a doutrina da imortalidade da alma não procede? Será que Jesus esqueceu de dizer para os discípulos que espíritos não existem? Creio que não, meus irmãos.
Se os discípulos continuaram com essa ideia da existência de espíritos, é porque Jesus ensinou para eles que de fato existe. Nós temos também em Atos, capítulo 23, versículo 8 e 9, mais uma referência aos saduceus, que diz que eles não acreditavam nem na ressurreição, nem em anjos, nem em espírito. Mas os fariseus acreditavam tanto em uma coisa como na outra. Essa passagem aqui de Atos 23, 8 e 9, deixa bem claro a crença herética dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição e nem na imortalidade da alma. Os saduceus, vejam bem, não acreditavam nem na ressurreição e nem na doutrina da imortalidade da alma. Mas os fariseus, eles acreditavam tanto na ressurreição como na imortalidade da alma. E eu quero lhes dizer que Jesus Cristo, ele acreditava na ressurreição e na imortalidade. Paulo acreditava na ressurreição e na imortalidade. Então, isso que fique muito bem claro para nós. É uma posição herética, é contrária à Bíblia Sagrada, negar que o homem tenha uma alma que sobreviva à morte do corpo. É uma heresia se ensinar que o homem, quando morre, morre todas as suas faculdades e não resta nada. Isso é uma heresia. Isso não é apenas uma doutrina equivocada. Não, isso não é apenas uma doutrina equivocada. Doutrina equivocada eu poderia qualificar aqui como aqueles, como os adventistas ainda, que dizem que Moisés ressuscitou. Eu não chamaria isso de heresia, mas digo que é uma doutrina equivocada, um ensino sem base bíblica, e precisa ser também rechaçado com toda força. Mas negar que o homem tenha uma alma que sobrevive à morte do corpo é uma afronta clara aos ensinos de Jesus e do Novo Testamento. Nós temos também no Antigo Testamento um exemplo, em 1 Samuel capítulo 28, sobre a aparição do profeta Samuel. Todos nós sabemos, de acordo com a leitura do capítulo 28, que Samuel já era morto quando Saul foi até a feiticeira de Endor e pediu para ela consultar. Ela perguntou: a quem farei subir? A quem consultarei? E o rei disse: faze subir Samuel. E o texto deixa bem claro, meus irmãos. Se você lê o capítulo 28 de Samuel, leia sem preconceito. Esqueça um pouco o que disse a sua denominação. Porque eu sei que nos livros que você estuda, eles vão te dizer que ele foi um demônio. Nos livros que você estuda, eles vão lhe dizer que ele foi Satanás transfigurado em anjo de luz. Mas eu peço que você tire todas essas noções preconcebidas. Eu peço que você se liberte dessas noções forjadas, dessas noções dogmáticas. Olhe apenas para o texto. Leia 1 Samuel 28 sem preconceito. E diga para mim, onde é que você encontra na narrativa de 1 Samuel 28, onde você encontra que ali foi um demônio que apareceu? Se você me mostrar apenas uma vez o narrador de 1 Samuel 28 dizendo que ali foi um demônio se passando por Samuel, eu faço um outro vídeo me retratando, pedindo as minhas desculpas e até perdão se for o caso. Ninguém com a sã consciência, nenhuma pessoa honesta, nenhuma pessoa livre de uma dogmática vai dizer ou negar que ali tenha sido realmente Samuel. O texto diz claramente que foi Samuel. Flávio Joséfo, na sua grande história, Antiguidades, diz que foi Samuel. Resumindo, a maioria dos judeus, dos comentaristas, dizem que foi Samuel. O livro de Eclesiástico, que faz parte do cânon católico, diz que foi Samuel. A Septuaginta, em 1 Crônicas 28, 13, diz que foi, ou 1 Crônicas 10, 13, diz que foi o profeta Samuel quem profetizou. Lembre-se, a Septuaginta,
a Bíblia usada pelos apóstolos, a Bíblia usada pelos escritores do Novo Testamento, em 1 Crônicas 10:13, diz que foi Samuel quem apareceu. Você pode consultar o texto da Septuaginta, 1 Crônicas 10:13, que diz que Samuel apareceu e falou com o rei. A maioria dos pais da igreja acreditavam, a maioria dos pais da igreja acreditavam. Claro que nem todos. Então, a crença na imortalidade da alma não é uma heresia conforme ensinam os adventistas do sétimo dia. A crença na imortalidade da alma não é uma heresia conforme propagam as testemunhas de Jeová. Na verdade, a heresia é o que ensina a igreja adventista e as testemunhas de Jeová. Essas duas seitas, elas aderiram, elas defendem a doutrina dos saduceus. São os saduceus, meus queridos. São os saduceus que ensinam nas páginas do Novo Testamento. Os saduceus negam a crença na imortalidade da alma. E os adventistas e as testemunhas de Jeová, essas duas seitas, elas defendem a doutrina dos saduceus. E agora eu lhe pergunto, você vai ficar com o que diz o Novo Testamento ou com a doutrina dos saduceus, advogada pelos adventistas e pela testemunha de Jeová? Eu poderia te citar 1001 versículos aqui, mas eu preferi te dar exemplos. 1 Samuel 28, eu citei para você a descida de Cristo ao Hades. Se não existe alma, se todos estão inconscientes, se não há consciência na morte, se todos estão inativos, se não existe, para quem Cristo então pregou? Porque 1 Pedro 3,19, você pode ler, diz que ele no Espírito foi e pregou. Ele pregou. Ele pregou o quê? E para quem, se não existe ninguém? Não foi para anjos. 1 Pedro 4,6 diz que ele pregou para os mortos. Outra coisa, ele pregou o Evangelho, no grego, Evangelion, boas novas. Quem foram os que ouviram a mensagem de Cristo? Eu lhe digo, para não deixar no vácuo, Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos do Antigo Testamento, que morreram na esperança messiânica, que viveram na fé, que adormeceram, mas guardaram a fé no Messias vindouro. Eles escutaram a pregação de Jesus Cristo. Jesus desceu para os patriarcas, Jesus desceu para Adão, para Enos, para Sete, para Abel, para todos os santos do Antigo Testamento, e pregou para eles as boas novas, dizendo: eu cheguei, eu sou o Messias, aquele tanto esperado, aquele que vocês adormeceram na esperança. Eu cheguei e cheguei para resgatar-lhes do Hades. Cheguei para um dia ressuscitar, porque vocês hão de ressuscitar, porque eu vou lhes ressuscitar. Foi mais ou menos esse tipo de mensagem que Cristo pregou aos espíritos que estavam no Hades. Então, meus queridos, a doutrina da imortalidade da alma, ela é bíblica. Veja, por exemplo, também a parábola do rico e do Lázaro no capítulo 16. Veja, a parábola do rico e do Lázaro no capítulo 16. Lá mostra o rico em tormentos no Hades e mostra Lázaro no seio de Abraão. E ao contrário daqueles que não querem admitir que é uma parábola, eu estou entre aqueles que defendem que é uma parábola. Ali é uma parábola, mas assim como é uma parábola, também é verdade o que ali se narra. Abraão de fato existe. Quem disse que Abraão não existe? Lázaro de fato existe. Aquele tormento, ele é real, meus queridos. Aquele tormento ali descrito na parábola do rico e do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, é real. E eu sei que ali não é uma parábola destituída de realidades. Por quê? Porque as descrições que Lucas traça ali está de acordo com a crença geral dos judeus naquela época. No livro de Enoque você vê um quadro similar. Se você consultar o quarto livro de Esdras, capítulo 7, você vai ver um quadro similar onde tem os bons e os maus no Hades, assim como você vê no livro de Enoque. Se você vê no Apocalipse de Baruch,
escrito no primeiro século, nós temos uma narrativa similar. Então era crença entre os judeus, entre os fariseus, entre os essênios, que a alma não morre com o corpo. Então a crença na imortalidade da alma é bíblica. Tem um apoio da Bíblia, tem um apoio de Jesus Cristo, tem um apoio do Novo Testamento, tem o apoio dos apóstolos, tem o apoio da tradição judaica, tem o apoio do Talmud, tem o apoio dos pais da igreja, tem o apoio da história. Aqueles que ensinam que não existe alma, que a alma é o fôlego de vida apenas, eles ensinam heresia. Aqueles que negam a crença na imortalidade da alma, eles são os novos saduceus do século XXI. São os saduceus que negavam isso, e hoje são os adventistas e testemunho de Jeová e algum novo herege que está surgindo por aí, que nega a crença na imortalidade da alma. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.